Amém? Glória a Deus. Então, vamos agora para a palavra de Deus. A gente está numa série aqui chamada Fogo no Quartinho. E a gente tem falado sobre a importância de Mateus 6,6, que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que te vê no secreto o recompensará. E a gente tem falado sobre a importância de nós estabelecermos um ambiente de intimidade com o Senhor. E o interessante disso é que a palavra de Deus nos orienta a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, para que o Pai que nos vê em secreto nos recompense. Sabe, muitas vezes nós chegamos até o nosso lugar secreto com o Senhor, na intenção de enxergar Deus, mas a realidade é que Mateus 6,6 diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, não para nós vermos o Senhor, mas para que nós sejamos vistos por Ele. As disciplinas espirituais, elas nem sempre são algo extraordinário, sabe? Nem sempre vai descer um anjo no meio do seu quarto com uma espada na mão e te entregar uma revelação poderosa do Senhor. Mas as disciplinas espirituais, elas têm muito mais a ver com o nosso dia a dia, aquilo que é ordinário, aquilo que é comum. Sabe, nós devemos aprender mais do que nunca a fundamentar a nossa vida naquilo que é sólido. Quem aqui sai para comer fora todos os dias da semana, de segunda a sábado? Ninguém, né? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E sabe, alguém está rindo, vocês fazem isso? Vocês fazem isso? Não? Eu queria, mas não falta money, né? Falta dinheiro. Mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Tá. Então, da mesma maneira que a gente não sai toda vez para jantar fora, quando a gente sai, isso se torna algo especial, não é verdade? Se torna algo incrível para nós. Então, porém, existe uma importância muito grande naquilo que nós comemos no nosso dia a dia. Imagina se você só fosse comer algo quando você fosse comer fora. Você provavelmente ia morrer de fome, não é verdade? Sabe, quando nós nos dispomos a vir à igreja, é como se a gente estivesse disposto a ir a um restaurante se alimentar. Isso é muito bom, isso é muito incrível, porém, mais importante que talvez você vir aqui, é você ter o seu tempo com o Senhor, no seu secreto, no seu devocional, naquilo que é ordinário. É você fazer o arroz e feijão que a sua mãe faz ali todo dia na sua casa, ou que a sua esposa faz todo dia na sua casa, ou você que é o marido que cozinha, faz todo dia na sua casa. Essas disciplinas espirituais, talvez elas não sejam como um prato do maestro, que você vai comer e vai falar: uau, que negócio incrível. Porém, elas são fundamentais para que nós venhamos então consolidar o nosso cristianismo. Está fazendo sentido? Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder do pouco. O poder do pouco. Sabe, ninguém aqui que decide ter uma vida de oração começa orando 12 horas por dia. Ninguém faz isso. Ninguém aqui que quer ter uma vida de jejum jejua 6 meses do ano sem comer. Ninguém faz isso. Porque existe poder também no pouco com o Senhor. Talvez a maneira mais correta de você começar ali a ter uma vida de oração seja nos 5 primeiros minutos do seu dia. E existe poder nisso também. Existe poder no pouco.
Certa vez, Jesus, ele vira para um menino, ele pega ali 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimenta uma multidão, porque existe poder no pouco. Jesus, ele pega 12 homens, discipula esses 12 homens durante 3 anos, e esses 12 homens, eles são capazes de mudar a história da humanidade. Porque, mais uma vez, existe poder no pouco. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o que Deus pode fazer através da vida de um homem. A gente viu o que Deus ele pôde fazer através da vida de Davi. A gente viu o que Deus pôde fazer através da vida de Moisés. A gente viu o que Deus pôde fazer através da vida de Josué. Nós olhamos para Gênesis e nós vimos que o pecado ele entrou pela vida de um homem chamado Adão. Porém existiu um segundo Adão chamado Jesus, que ele é conhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que o pecado ele entrou na humanidade pela vida de um homem, ele também saiu pela vida de um homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Existe poder quando nós nos posicionamos com o Senhor, porque embora a vida de um homem pareça ser tão pouca, nós sabemos que nós com Jesus somos a maioria. Você com Jesus é a maioria. Não importa as circunstâncias que estão à sua volta, não importa o que está desenrolando por trás de você, se você está centralizado numa palavra de Deus, se você está com o Senhor, você é a maioria. Repete assim comigo, diga assim: se eu tenho uma palavra de Deus, eu sou a pessoa mais importante do ambiente. Sabe, gente, se você carrega uma palavra de Deus, não importa quanto dinheiro as pessoas à sua volta tenham, não importa quem as pessoas à sua volta são, porque se você carrega uma palavra de Deus, não importa o que desenrola à sua volta, você é a pessoa mais importante do lugar. Se você carrega uma palavra de Deus, você é como o profeta Natã, que ele aponta o dedo na cara do rei Davi e confronta aquele homem. Certa vez, eu quero testemunhar isso com vocês. Certa vez eu estava orando para o Senhor, Ele colocar mulheres samaritanas na minha vida. Trazendo um outro contexto, né? O que representa a mulher samaritana? Jesus ele estava indo até a cidade de Samaria. Vocês estão comigo? Amém? Então vamos lá. Jesus ele estava indo até a cidade de Samaria, no intuito de evangelizar e alcançar a cidade de Samaria. E aí, no meio do caminho, ele se encontra com a mulher samaritana, da música do poço, que a gente acabou de cantar. E eles têm aquele diálogo, que é um diálogo incrível. E aquela mulher, ela é tão tocada pela vida de Jesus, que ela é responsável por evangelizar a cidade de Samaria, para que então o Senhor Jesus ele fosse até lá. Ou seja, ela foi responsável por potencializar aquilo que Jesus estava querendo fazer em Samaria. Vocês entenderam? Amém? E o Senhor Jesus ele começou a falar comigo sobre esse poder da mulher samaritana. Poder dessas conexões, que são conexões que impulsionam aquilo que Jesus quer fazer através de nós. Vocês concordam comigo que eu pegar um morador de rua, levar ele na São João e comprar uma torta de frango para ele, isso é espiritual, sim ou não? É muito bom, façam isso. Porém, da mesma forma que isso é espiritual, eu entrar na política, por exemplo, desenvolver ali uma lei que atenda todos os moradores de rua de segunda a sexta, também é espiritual. E talvez seja mais eficaz. Então, um governante, um vereador, talvez seja a mulher samaritana que Deus colocou nas nossas vidas, que impulsionam aquilo que Ele quer fazer através de nós. Está fazendo sentido? Amém? E eu estava orando para que o Senhor, Ele colocasse no meu caminho algumas mulheres samaritanas. E eu lembro que uma mulher lá em Sorocaba,
ela me mandou uma mensagem. A gente estava com um projeto lá chamado Amor e Missões, um projeto social. E essa mulher, ela me mandou mensagem, falou assim, tem como você vir no meu escritório, tal dia, tal horário? Falei, tem. E quando eu fui lá, galera, eu fui vestido de eu, assim. Então eu fui de tênis, fui de calça, camiseta, não sei se eu estava de boné, mas talvez. Eu fui normal. Quando eu cheguei lá, mano, era tipo assim, um prédio comercial extremamente chique lá no Campolim. Muito chique. E eu cheguei lá na recepção, já fiquei meio intimidado com aquele lugar. Cheguei lá na recepção, falei, eu vim conversar com a fulana de tal. Aí a mulher da recepção olhou pra mim, falou, como que é seu nome? Aí eu falei, meu nome é Felipe. Ela falou, você é o pastor Felipe? Aí eu falei, sou eu, pastor Felipe e tal. E aí ela falou, só um minutinho. Aí ela conversou lá com a mulher. E eu subi. Quando eu subi, cara, o andar inteiro era daquela mulher. Ela mexia com harmonização facial, essas paradas assim. E aí ela me deu um chá de cadeira, mano, de umas 2 horas. Aquele lugar tava cheio de madame, cheio de ricaça. E eu comecei a ficar extremamente desconfortável e mais do que isso, eu comecei a ficar intimidado com aquele lugar. Porque parecia que todo mundo ali tinha mais dinheiro do que eu. Parecia que todo mundo ali era mais estudado do que eu. Parecia que todo mundo ali estava me julgando por eu ser um cara X ali, diferente do que eles estavam habituados. E aquilo começou a me intimidar. E eu lembro que eu fui para o banheiro e comecei a orar. Falando, Deus, a minha oração foi bem assim. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me mandou aqui? Por que o Senhor me trouxe nesse lugar? Isso está super desconfortável para mim, eu estou com vontade de ir embora. Essa mulher está me deixando aí 2 horas esperando. E o Senhor Jesus, Ele me lembrou dessa passagem da mulher samaritana. E Ele falou, Felipe, essa é a mulher samaritana que você orou há meses atrás, que eu coloquei para você nessa tarde. E à medida que eu ia orando, o Senhor Jesus, Ele ia confirmando essas palavras no meu coração, a ponto de eu começar a me encher de coragem. Eu comecei a ficar corajoso, falando, entendi, estou entendendo. E Ele começou a trazer para mim algumas palavras que eram palavras específicas para essa mulher. Sabe quando Deus ele te entrega algo assim que é muito específico? E eu comecei a anotar no meu celular. E beleza, a hora que eu cheguei lá naquele consultório, cara, eu era outra pessoa. Estava já com o peito estufado assim, falando, eu tenho uma palavra de Deus. E quando aquela mulher, ela me chamou para conversar, a gente foi tendo aquele diálogo, aquela conversa. E em alguns momentos da conversa, ela parava aquela conversa, e ela falava assim, não sei o que está acontecendo, mas eu estou toda arrepiada aqui. E ela começou a chorar com aquelas palavras que Deus ele tinha me entregado. E no final daquela conversa, ela fez uma doação de 130 cestas básicas para a comunidade que a gente estava ajudando. Ela fez uma doação de 10.000 máscaras na pandemia para uma comunidade que a gente estava alcançando. Ela fez ainda uma oferta para uma criança albina que a gente estava ajudando de mais ou menos uns 5.000 reais. Ou seja, ela era a mulher samaritana que Deus ele tinha colocado na minha vida. Agora, nada disso teria acontecido se eu não tivesse me posicionado. Então, o que eu quero trazer aqui nessa noite é essa realidade, que existe poder no pouco. Existe poder quando nós decidimos ser fiéis ao Senhor. Então, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7, a gente vai ler o capítulo todo. Se tiver como colocar a versão NVI aí para mim, por favor. Amém. Diz assim: de madrugada
Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo de todo aquele que estiver tremendo de medo, que poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. Estes ficaram com as provisões e os tambores. Desculpa, volta ali, por favor. Juízes 7:8. Isso. Estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Próximo. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Próximo. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, como não se pode contar a areia da praia, assim não podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo, e ele dizia: tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a resposta de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas, cântaros vazios com tochas dentro. Ele lhes disse: observe-me, façam o que eu fizer, e quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, e pouco depois da meia-noite, assim que foram tocadas
Trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda, e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição ao redor do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Betsaida, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas, apoderem-se antes que eles o façam das águas do Jordão até Bet-bara. Então todos os homens de Efraim foram convocados, e estes ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Também prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. Depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Amém? Glória a Deus. Nossa, que leitura longa, né? Mas eu quis contextualizar vocês aqui do que estava acontecendo. Existe um homem de guerra chamado Gideão, que ele convocou um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas. E o que acontece? Deus, ele vira para esse homem, ele diz assim: tem gente demais com você, exclui aí uma galera. E aí Gideão, ele obedeceu, e quando ele falou aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, para ele falar, esse número de 32 mil abaixou para 20 mil homens, e depois abaixou para 10 mil homens, e depois abaixou para 300 homens, que lutaram contra aquele exército midianita. 300 homens foram capazes de vencer um exército onde a Bíblia relata que era como os grãos de areia das praias. Ou seja, para nós enfrentarmos um exército que é grande, para nós enfrentarmos um desafio que é grande, a tendência é que nós venhamos agregar pessoas. Mas aqui a palavra de Deus diz que Gideão, ele excluiu algumas pessoas que não faziam parte do propósito que o Espírito Santo tinha colocado para Gideão. Sabe, quando Deus, ele quer fazer algo em nossas vidas, nem sempre ele adiciona coisas, muitas vezes ele tira. Já parou para pensar nisso? Que quando Deus, ele quer fazer algo nas nossas vidas, nem sempre ele adiciona pessoas, muitas vezes ele tira. A realidade é que nós não sabemos o que é melhor para nós. Essa é uma realidade. Imagina só se Deus, ele ouvisse todas as nossas orações, cara. Provavelmente você estaria casado ou casada com aquela pessoa que hoje você olha e você fala: mano, nada a ver, foi o livramento de Deus. Porque a realidade, cara, é que nós não sabemos o que é melhor para nós. Então, muitas vezes, quando Deus, ele quer fazer algo grande nas nossas vidas, ele, ao invés de adicionar pessoas, ele tira, cara. E tá tudo bem.
Ok. Nem todo mundo que caminha com você hoje, de fato foi Deus que colocou para caminhar com você. E está tudo bem. Nós, mais uma vez, não sabemos o que é melhor para nós. Sabe, eu ouvi isso uma vez de um cara, de um americano, que ele é como se fosse um coach assim. E ele falou assim, que conhecimento é você adquirir, mas sabedoria é você eliminar. Conhecimento é nós adquirirmos. Sabedoria, cara, é quando a gente elimina. Nem todo mundo que caminha com você é para de fato estar caminhando com você. Deus ele deu, presta muita atenção nisso. Aquilo que Deus ele traz como disruptivo para nós, nunca vai ter unanimidade. Se a gente está buscando ser unânime em tudo aquilo que nós fazemos, nós não estamos prontos para cumprir a vontade de Deus. Essa é a realidade. Imagina um povo no deserto, caminhando em direção à terra prometida, onde um líder chamado Moisés falou que isso ia se cumprir. E quando eles estão caminhando em direção à promessa, eles se deparam com o mar. E eles olham para trás, eles veem um exército de Faraó vindo atrás deles para matá-los. E aí chega Moisés, ele fala assim, gente, presta atenção nesse enredo. Gente, eu sei que tem um mar aqui à nossa frente, eu sei que existe um exército vindo atrás de nós para matar-nos, porém, eu vou tocar o cajado aqui na água e o mar vermelho vai abrir no meio. Mano, isso é loucura, cara. É ou não é verdade? Você acha mesmo que Moisés, quando ele disse isso para aquele povo, ele foi unânime? Todo mundo falou, ah, beleza Moisés, vai dar certo, toca o cajado aí na água que o mar vermelho vai rachar no meio. Lógico que não, cara. Lógico que não. Sabe, muitas vezes Deus ele vai te pedir para fazer coisas, onde você vai compartilhar com pessoas, e você não vai ser uma unanimidade naquilo que diz respeito à aprovação. Você vai falar, cara, eu vou fazer uma faculdade, mas pô, mano, você tem 30 anos, 40 anos, você vai fazer uma faculdade? Pô, nada a ver. Mas se você ouviu do Senhor, cara, não ligue tanto para a opinião alheia, não se importe em ser unânime. Se o céu, ele te aprovou, é o suficiente para você. Se Deus ele te falou, cara, é o suficiente para você. E aos poucos, à medida que você for fiel à visão, pessoas vão se achegar e pessoas também vão se distanciar. E a gente tem que estar bem com isso. Eu estou com 27 anos de idade. As pessoas que faziam parte da minha infância, acho que 100% delas não fazem mais. E está tudo bem. Porque existe poder naquilo que muitas vezes soa como pouco para nós. E sabe, nós focarmos naquilo que é pouco, é focarmos naquilo que é essencial. Então diga assim, eu preciso focar naquilo que é essencial. E sabe uma coisa que é essencial? É nós sabermos que nós somos amados por Jesus. Isso é essencial para mim e para você. Sabermos que nós somos amados por Jesus. Quando nós olhamos para, talvez essa seja uma das passagens que eu mais amo na Bíblia. Quando nós olhamos para Jesus, ele sendo batizado, ele ouve do Pai, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E esse entendimento, essa revelação que Jesus carregava acerca do Senhor, de que Ele era amado, era o suficiente para Ele. A gente não vê nos evangelhos Jesus, Ele deixando um mover para ir em direção a um outro mover. A gente vê nos evangelhos Jesus, Ele deixando um mover para ter relacionamento com o Pai.
Quando nós carregamos esse entendimento de que nós somos amados pelo Senhor, talvez aquele vazio que nós carregamos por conta de um pai terreno que não foi tão bom assim, ele é preenchido pelo Senhor Jesus. Talvez aquele vazio que nós carregamos sobre a nossa autoestima é preenchido pelo Senhor Jesus, quando nós entendemos que nós somos amados por Ele. Isso é essencial para mim e para você. Isso é essencial para nós. Sabe, quando nós somos pequenos e nós somos amados pelo nosso pai, pela nossa mãe, a gente passa a ter a nossa confiança muito mais em dia, não é verdade? Eu lembro que quando eu era criança e eu ia atravessar a rua com meu pai, eu segurava a mão do meu pai e a responsabilidade era do meu pai. Eu não estava nem aí se estava vindo o carro, nem olhava. Não é verdade? Porque quando nós entendemos que nós somos amados, as nossas deficiências, as lacunas dos nossos corações que não foram preenchidas, talvez por algum sentimento, por alguma afirmação vindo de alguém, é preenchida pelo Senhor, porque Ele vira para mim e para você e Ele diz: você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Talvez seja isso que nós precisamos ouvir de Deus nessa noite, que nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Jesus, Ele te ama. E sabe, o interessante é que um bom pai, ele ama o seu filho sem saber o que esse filho vai ser, né? Não é verdade? Tipo, vocês, a Rafa e o Natel vão ser pais. Vocês com certeza amavam esse bebê sem saber se era Liz ou se era menino ou se era menina, não é verdade? Porque um bom pai ama o seu filho desde o momento que sabe que existe um filho ali dentro. E assim é com o Senhor Jesus. Sabe, Ele te ama apesar de. Ele te ama. E essa é uma revelação que parece ser tão simples para nós, mas que deve soar de forma tão poderosa aos nossos corações. É tão incrível nós sabermos que nós temos um Pai que nos ama verdadeiramente, cara. Isso é tão libertador para nós. Sabe por quê? Muitos de nós fazemos coisas para sermos amados, fazemos coisas para sermos aceitos, quando na verdade o que Jesus quer que nós venhamos fazer é entender que Ele nos ama e não fazermos para sermos aceitos ou para sermos amados, porém fazermos porque nós já fomos aceitos e amados por Ele. Faz sentido, galera? Nós não devemos fazer para sermos amados ou aceitos. Nós fazemos porque nós já fomos amados e aceitos por Jesus. Quando Jesus, presta muita atenção nisso, isso é muito legal. Deixa eu tomar uma água aqui. Quando Jesus está prestes a ser crucificado, presta atenção. A gente tem dois cenários que são cenários diferentes. A gente tem Pedro, que ele fala para Jesus assim: Jesus, eu te amo. E Jesus fala assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E o outro cenário é o cenário de João, que estava recostando a cabeça no peito de Jesus. E diferentemente de Pedro, ele dizia: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. A pergunta que eu faço para nós é: qual dos dois chegou até o final? Você sabe que Pedro, ele acabou negando Jesus. Mas João, ele foi o único discípulo que viu Jesus ser crucificado de perto. O que eu quero sugerir para nós nessa noite é que o que vai sustentar a nossa caminhada com Cristo nem sempre vai ser o nosso amor por Ele, mas o amor dele por nós. Porque se nós o amamos, é porque um dia Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele nos encontrou quando nós não éramos nada, quando nós estávamos perdidos, jogados num lamaçal,
do inferno. E Ele decidiu morrer por nós. Não existe prova de amor maior do que essa, cara. Não existe prova de amor maior do que essa. Sabe, não existe nada, cara, que a gente venha fazer que vá compensar aquilo que o Senhor Jesus já fez por mim e por você naquela cruz. Nada. Você viver debaixo dessa revelação faz com que você se mova da maneira correta. Sabe, eu tenho repetido isso para algumas pessoas que caminham comigo. Jesus, Ele não quer o nosso serviço se Ele não tiver o nosso coração. Jesus, Ele não quer o nosso serviço se Ele não tiver o nosso coração. Porque nós não fazemos para sermos amados, nós fazemos porque nós já somos. Se você fizer algo para ser amado, isso não vai ser sustentável, cara. Você deve fazer algo porque Jesus, Ele já te amou, morrendo naquela cruz por você. Por isso que o combustível de Jesus não era um amor que Ele sentia pelo Pai, mas o amor do Pai que veio sobre Ele quando Ele se batizou e Ele entendeu que Ele era o Filho amado e que o Pai tinha prazer nele, cara. Essa era a revelação que Jesus carregava, de um Filho amado. Amém? Glória a Deus. E sabe, para a gente caminhar já para o final, focar naquilo que é essencial, também é saber que eu sou perdoado. Repete isso comigo, diga: eu sou perdoado. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus, Ele é fiel para nos perdoar dos nossos pecados. E sabe, galera, uma coisa é eu saber que Jesus, Ele pode perdoar pecados. Outra coisa é eu acreditar que Ele pode perdoar os meus pecados. Faz sentido? Às vezes a gente acha que Deus, Ele é muito bom para perdoar pecados de outras pessoas, menos os nossos. Não é verdade? E essa fé, ela é um tanto quanto vã. Sabe, quantos aqui acreditam que Jesus cura? Todo mundo? Quantos aqui acreditam que Jesus, Ele te cura? É mais desafiador para nós acreditarmos que Ele cura alguém do que acreditarmos que Ele pode nos curar. É ou não é verdade? Todo cristão ama ver os milagres do Senhor, mas a gente não gosta tanto assim de depender de um. Sabe, uma coisa é eu acreditar que Jesus, Ele pode perdoar pecados. Outra coisa é eu acreditar que Ele pode perdoar os meus. E muitas vezes, cara, a gente fica se martirizando, a gente fica se crucificando por pecados que a gente cometeu no passado, que o Senhor já nos perdoou, mas a gente não consegue se perdoar. O Senhor, Ele já nos perdoou, as pessoas que foram envolvidas nisso também já nos perdoaram, mas a gente não consegue se perdoar, cara. Mas sabe, Jesus, Ele é conhecido como o Cordeiro de Deus, que é capaz de tirar o pecado do mundo. Os seus pecados Ele lança no mar do esquecimento, e deles Ele já não se lembra mais. Focar naquilo que é essencial é eu entender também que eu sou perdoado. Existe um texto em Atos 10, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão.
E dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se daí, mate e coma. E Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impuro. E a voz de Deus falou de novo com ele e disse: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Muitas vezes, cara, a gente está chamando de algo impuro aquilo que Deus ele já purificou. Sabe, se você carrega um pecado que é um pecado de estimação, o Senhor Jesus ele quer te libertar disso nessa noite. E a partir do momento que Ele te libertar, você não deve mais considerar impuro aquilo que Ele já purificou. O sangue dele é capaz de lavar as nossas vestes e deixar as nossas vestes brancas como a neve. Não considere impuro aquilo que o Senhor ele já purificou. E sabe a terceira coisa, para nós focarmos naquilo que é essencial. Essencial é decidir ser fiel. Diga assim: eu preciso decidir ser fiel. Sabe, galera, quem não toma uma firme decisão precisa ficar a vida toda tendo que decidir. Se nós não tomarmos uma firme decisão por Jesus, nós vamos ter que ficar a vida toda tendo que decidir. Sabe, será que nessa noite nós podemos firmar um compromisso sincero com o Senhor Jesus, entendendo que nós somos amados e que nós fomos perdoados, e isso nos levar para esse lugar que é um lugar de fidelidade com o Senhor? Será que nós conseguimos ser fiéis mesmo em meio a situações que são situações contraditórias? Às vezes a gente tem a capacidade de ser fiel ao Senhor quando as coisas vão bem, mas e quando as coisas não vão tão bem? Será que nós somos capazes de continuar confiando que o Senhor ele sabe o que é melhor para nós? Ser fiel em meio às adversidades. Porque eu não quero ser o profeta do caos aqui, mas dias ruins virão sobre você. E será que nesses dias ruins nós temos essa capacidade, essa consciência de sermos fiéis ao Senhor? Porque um dia nós tomamos uma firme decisão por Ele. Sabe, galera, quando nós não vermos as mãos de Deus, nós precisamos confiar na voz dEle. Em algumas circunstâncias da nossa vida, a gente vai olhar ao redor e a gente não vai ver as mãos de Deus agindo em nosso favor. Mas nesse momento, cara, nesse momento, Maitê, nós precisamos confiar na voz dEle e naquilo que Ele diz para nós. E sabe o que Ele diz para nós? Eu separei aqui algumas coisas. Em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu seguro com a mão direita a mão da minha justiça. João 14:16 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês, e não deixarei que fiquem órfãos, mas eu voltarei um dia para junto de vocês. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará.
João 16:33 diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isaías 49:15 diz: o Senhor respondeu: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda amamenta, de maneira que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, nas suas muralhas estão continuamente dentro de mim, diante de mim. Salmos 27:10 diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Romanos 8:35-38 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, não tem como nós fugirmos desse amor. Nós não conseguimos caminhar mais rápido do que Jesus. O amor de Cristo sempre nos alcança. A gente tenta fugir, a gente tenta correr, a gente tenta se esconder, mas aonde eu me esconderei do seu amor? Se eu faço a minha cama no mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu faço a minha cama no abismo, ali também o Senhor está. Não há como se esconder. O seu amor, ele me cerca de todos os lados. Não há como se esconder, não há como fugir. Nós somos amados pelo Senhor de forma tão incrível, que João 3,16 nos relata: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Existe um convite para mim e para você nessa noite, para que nós venhamos desfrutar dessa vida eterna com o Senhor. Nós somos amados por Ele. Ele nos ama verdadeiramente. Nada, presta bem atenção em mim, nada, nem ninguém poderá nos separar